meus queridos alunos. Vamos continuar nossa disciplina de fitossanidade na forma EAD. E, finalmente, vamos começar a falar sobre a fitopatologia. Era só inseto, entomologia direto. Aí tá bom já, né? Vamos falar um pouco sobre as doenças de plantas, que também é muito importante na fitossanidade e que a gente também tem que aprender a como diagnosticar e como controlar essas doenças. Acompanhe. Nas videoaulas de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o histórico e também a importância da fitopatologia no mundo, como também no Brasil. A fitopatologia, gente, é uma palavra de origem grega, em que fito é a mesma coisa que planta, fatos, doença e logos estudo. Então, estudo das doenças de planta. Bem simples. Podendo ser definida como uma ciência também que estuda os organismos e as condições ambientais que causam as doenças em plantas e os mecanismos pelos quais esses fatores produzem as doenças em plantas. Vamos falar um pouquinho mais na frente, explicar o que é cada item desse. A interação também entre esses agentes causadores de doenças e a planta doente, a gente vai falar sobre os fungos, as bactérias, os vírus, os nematóides, e os métodos de prevenção ou controle de doenças que visa diminuir os danos causados por esses agentes, né, fitopatogênicos. Então, como eu disse, a fitopatologia é a ciência que estuda as doenças de plantas. Aí, o que é que a gente vai estudar ao longo dessas videoaulas? Todos os seus aspectos, desde a diagnose é o diagnóstico, como a gente vai diagnosticar se a planta está com aquela doença, a sintomatologia, a gente vai também ver um pouco sobre os sintomas dessas doenças de plantas, a etiologia, que é o estudo das causas das doenças, a epidemiologia, que é o estudo das populações do patógeno, no caso o patógeno é o agente fitopatogênico, que é o fungo, a bactéria, vírus, fitoplasmas, nematóides, e o hospedeiro, né? O hospedeiro, no caso, é a planta. Então, é o estudo das populações do patógeno do hospedeiro, isso é a epidemiologia, e do contato entre eles que leva a algo novo, que é a doença. Então, a gente vai estudar as populações desses fungos, bactérias, que é o patógeno, e as populações das plantas, que, juntando os dois, vem a doença, né? E a doença ela pode ser considerada como uma terceira classe da população, em que a população de lesões ou de plantas doentes tem a influência também do ambiente do homem, porque vocês sabem que só acontece a doença se tiver a interação entre o patógeno, a planta e o ambiente, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre a história da fitopatologia. Ela pode ser dividida em 5 fases ou períodos. Vamos falar de cada um deles. O período místico, predisposição, etiológico, ecológico e o fisiológico. No período místico, o homem acreditava nas causas místicas, como o nome já diz, né? Místico, causas místicas, em castigos divinos. Então, ele compreende desde a mais remota antiguidade até o início do século XIX. As ferrugens dos cereais, que são as doenças em videiras, doença em uva, né? Filgueiras e também outras plantas, causaram fome, morte e até revoluções. E os hebreus, gregos e romanos, eles viveram estes problemas de modo que os filósofos e os estudiosos, eles dedicaram a atenção às doenças de plantas. Então, na antiga Grécia, os pesquisadores Aristóteles e Teofrasto, eles especularam sobre a origem das doenças de plantas e seus métodos de cura. E os romanos, como Plínio e Columela, eles eram agrônomos da época da antiguidade, eles fizeram observações importantes sobre as enfermidades, né, as doenças, principalmente a ferrugem e o carvão do trigo. Aí, nessa época, que era o período místico, a ferrugem era atribuída ao castigo que o deus Róbigo infligia aos homens devido às suas ações. Então, nessa época, eles acreditavam que a ferrugem do trigo era um castigo por eles estar fazendo coisa errada, né? Aí, entre os romanos, a Robigália, que era uma festa religiosa, celebrada normalmente em louvor a Robigo, que eles consideravam ser esse deus, eles pediam a sua clemência e a proteção. Então, a festa consistia no sacrifício de animais domésticos e em vários locais dos campos de trigo. Então, eles faziam essa festa, que era chamada Robigália, para dar os animais em sacrifício para que não ocorresse
essas doenças, né, que no caso eram as doenças de ferrugem e carvão do trigo, eles acreditavam nisso, mas na verdade era realmente as doenças, os patógenos lá que estavam atacando, os fungos. No final do período místico, os botânicos eles faziam descrições de sintomas das doenças de plantas. Aí, com o progresso da micologia, o que é a micologia? É o estudo dos fungos, né? Micologia é o fungo. A atenção foi despertada para a associação fungo-planta doente. Eles começaram a estudar um pouco sobre os fungos e, desta forma, o Tillet atribuiu ser um fungo à causa da cárie do trigo, que era um pesquisador da época, o Tillet. Em 1767, outro pesquisador considerou também serem os fungos os agentes causais de ferrugens e carvões. Então, essas doenças chamadas de ferrugens, que é meio alaranjado, e os carvões, que ficam meio preto, como se tivesse queimado, elas são causadas por fungos, os quais cresciam sobre a epiderme. No caso, a epiderme é como se fosse a pele da planta, né? Das folhas das plantas, nas folhas. No entanto, durante esse período, houve também uma predominância marcante das teorias amparadas na geração espontânea e na perpetuação das espécies. Vocês lembram da geração espontânea? Isso é lá na biologia, né? Então, até meados do século XIX, os cientistas eles acreditavam que os seres vivos eram gerados do nada, espontaneamente, do corpo de cadáveres em decomposição. Que rãs, cobras e crocodilos, por exemplo, eles eram gerados a partir do lodo dos rios. Olha aí a viagem do povo. Então, eles, nessa época, que era o período místico, eles acreditavam que as pessoas vinham do nada, como se fosse assim, as moscas, elas nasciam do nada. Então, essa interpretação sobre a origem dos seres vivos ficou conhecida como uma hipótese da geração espontânea ou da abiogênese. E os pesquisadores passaram, então, a contestar a hipótese dessa geração espontânea por vários anos, apresentando argumentos favoráveis a outra hipótese, que é a da biogênese, tá? Segundo a qual todos os seres vivos originam-se de outros seres vivos pré-existentes. Pronto, terminou o período místico e a gente vai começar a falar sobre o período da predisposição, que foi iniciado no século XIX, quando veio a evidência da associação entre fungos e plantas doentes. O suíço Prévost, em 1807, na França, ele publicou seu trabalho que mostrava que a Tiletia caris era o agente causal, que era um fungo, né, da cárie do trigo. No entanto, esse trabalho foi refutado, desmentido por Prévost, pelos quais defendiam a teoria da geração espontânea. O pessoal queria sempre acreditar nessa teoria de que as doenças vinham do nada, as moscas vinham do nada. Dentro desse espírito, um botânico alemão Unger, em 1833, apresentou sua teoria pela qual as doenças, prestem bem atenção, ele pensava que as doenças seriam resultado de distúrbio funcional proveniente de desordens nutricionais que vinham dos tecidos da planta e produziam fungo. Olha aí a viagem. Assim seriam as doenças que produziam micro-organismos e não estes os responsáveis pelas doenças. Então, o que é que eles acreditavam? Esse Unger acreditava que as doenças é que produziu o esporo do fungo, por exemplo. E não ao contrário. Na verdade, o fungo produz esporo, né? E ele acreditava que era o contrário. A doença era que via antes de tudo. Nada a ver. Vem agora o período etiológico. Então, teve o período místico, o período de predisposição. Vamos agora para o período etiológico. Que em 1860, o Pasteur destrói a teoria da geração espontânea, iniciando o período da microbiologia e provando a origem das bactérias de várias doenças em homens e animais. Então, em 1853, um pesquisador, DeBary, iniciou este período quando propôs serem as doenças de plantas de natureza parasitária baseada nos estudos sobre a requeima da batata, provando então que o fungo Phytophthora infestas, esse fungo Phytophthora infestas, ele é o fungo que causa a doença requeima da batata. Ele é o agente causal, então foi evidente isso na época que o DeBary ele provou. As ideias desse pesquisador revolucionou os conceitos da época e as suas teorias foram aceitas por nomes de grandes destaques na época. Nos anos subsequentes, os trabalhos de DeBary
os fitopatologistas se dedicaram em provar a natureza parasitária das doenças. Aí veio, em 1860, o Pasteur, que destruiu essa teoria da geração espontânea. As técnicas de esterilização, isolamento e também purificação de micro-organismos utilizadas por Pasteur favoreceram em muito as pesquisas fitopatológicas, né? Fitopatogênicas, fitopatológicas. Então, gente, eu vou explicar aqui para vocês. Eu disse para vocês que na teoria da geração espontânea, eles acreditavam, por exemplo, que as moscas, elas vinham do nada. Aí foram feitos trabalhos aqui, ó, que eles colocaram carne com gaze e carne sem a gaze. Aí o que foi que aconteceu? Depois de um dia, né, vieram aqui as moscas, só tinha mosca dentro dos vidros que não tinha gaze protegida. E aqui, onde tinha gaze, na verdade, não veio nenhuma mosca. Com isso daí, já foi provado realmente que não tinha a teoria da geração espontânea. As moscas, na verdade, elas vinham, colocavam os ovinhos aqui, e aí, né, as larvas, e aí elas conseguiam realmente se multiplicar, né? Mas aqui, como estava realmente tampado, não tinha como elas colocarem os ovinhos aqui e se multiplicarem. Por isso que houve o fim da geração espontânea com esses experimentos. Isso aí foi um dos experimentos da época. Ainda no período etiológico, em 1874, Koch, ele estabeleceu seus postulados. É bem conhecido esses postulados de Koch na fitopatologia. Através deles, torna-se possível provar experimentalmente a patogenicidade dos micro-organismos. Então, o Koch ele aperfeiçoou ainda mais as técnicas de isolamento do micro-organismo e adotou os meios de cultura sólidos para o cultivo de fungo e bactéria. Infelizmente, a gente não vai poder ver isso em laboratório, porque estamos na forma EAD, mas se a gente tivesse, né, presencialmente, a gente ia fazer um isolamento de um fungo, de alguma bactéria, pegar uma folha doente, aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz. Ó. Por exemplo, a gente tem uma planta com sintomas, pegaria, sei lá, uma folha de cajueiro que a gente achasse que tinha algum sintoma de fungo, bactéria, de vírus. No caso aqui, mais fácil, no caso a gente pegaria uma planta com sintoma de fungo, com esporos, tá? E aí, a gente pegava essas folhas, coletava, fazia desinfecção superficial, transferia para um recipientezinho, para o meio de cultura, e aí isolava. E aí pegava, isolava e inoculava nessa planta aqui sadia. Depois a gente ia ver os sintomas. Então, isso aqui são os postulados de Koch, fitopatologia. Assim, gente, a fitopatologia, aos poucos, marcava notáveis progressos, iniciando como uma ciência, depois desses postulados. A maioria das doenças importantes, elas são descritas nesse período, que é o período etiológico, como zoídeos, míldios, ferrúgeos e carvões, tudo causado por fungo. Ainda no período etiológico, ele foi bem longo mesmo, foram várias descobertas, vários pesquisadores na época. As doenças de vírus foram estudadas por muitos anos antes de ser conhecida sua natureza. Então, antes eles só estudavam mais os fungos, aí veio começar a estudar os vírus, né? Maia, em 1886, publicou um relato sobre uma doença do fumo, que ele chamou de mosaico. Então, esse pesquisador descobriu que quando macerava o tecido de uma folha doente, injetava o suco na folha sadia, a planta ela mostrava sintomas típicos da doença, 10 dias depois de ser inoculada, né? Este foi o primeiro registro conhecido sobre a transmissão mecânica experimental de uma doença causada por vírus. O agente causal do mosaico, por exemplo, do fumo, era invisível ao microscópio comum. A gente não tem como ver a olho nu, né? E também ao microscópio comum. Era incapaz de ser cultivado em meio de cultura, então a gente não tem como ver esse vírus em meio de cultura, não dá para ver em microscópio, é mais bactérias e fungos que a gente vê. E a infectividade era destruída quando submetida a uma temperatura de 700 graus por algumas horas. Então, o Maia, ele descobriu que quando macerava as folhinhas das plantas doentes, fazia o quê, ó?
mas tinha uma plantazinha aqui. No caso, ela estava doente. Uma planta estava doente, né? Aí, o que é que eles faziam? Ele pegava, macerava essa planta doente, macerava aqui a planta doente, e aí fazia um suco dessa planta doente, borrifava numa planta sadia, e essa planta sadia ficava doente, entendeu? Como se fosse o vírusinho dentro da água, né? Borrifava, e aí a bichinha da planta ficava doente, coitada. Finalizamos nossa primeira videoaula, em que a gente falou sobre o histórico da fitopatologia. E na próxima videoaula a gente vai falar um pouco também, continuar falando sobre os períodos, né? E a importância de se estudar a fitopatologia no nosso curso de agropecuária. Tá? Bons estudos a todos e até lá!